O que acontece quando uma nação inteira se vê diante de um gigante? Quando a fé de um povo, forjada ao longo de gerações, se depara com uma ameaça tão colossal que até os corações mais valentes se enchem de dúvida. O medo, muitas vezes invisível, toma forma diante de uma única figura, um monstro imenso, e tudo aquilo em que um povo acreditava se vê desafiado. Isso não foi uma simples batalha, foi uma prova de fogo, onde os limites do medo e da coragem seriam testados de maneira brutal. No vale de Elá, a cena era mais sombria a cada dia. O exército de Israel, tradicionalmente confiante e vitorioso sob a liderança de Deus, agora se via impotente diante de um adversário que mais parecia uma força da natureza. Golias, o gigante filisteu, surgia à frente do exército inimigo como uma sombra ameaçadora. Ele tinha mais de 3 metros de altura, e seu porte físico era de tal magnitude que sua presença parecia engolir o horizonte. Seu traje era uma armadura de bronze, pesada e quase invulnerável, pesando mais de 70 quilos, e a cada passo que dava, o chão parecia tremer sob seu peso. Este não era um homem comum. Golias era uma máquina de guerra, um verdadeiro campeão de batalha. E ele sabia disso. Por 40 dias consecutivos, ele se erguia diante do exército de Israel, gritando com uma voz cheia de desprezo, desafiando-os. "Escolha um homem que venha lutar contra mim." Seu grito cortava o ar como uma lâmina afiada, zombando não apenas da força militar de Israel, mas também do próprio Deus, a quem o povo adorava. Ele não apenas desafiante os soldados, ele estava desafiando a própria fé do povo de Deus. Sua arrogância não conhecia limites, e os israelitas, homens de guerra e guerreiros experientes, se viam paralisados, congelados pelo medo. O rei Saul, temeroso e incapaz de oferecer uma solução, via seu exército encolher diante do monstruoso Golias. Cada palavra de afronta, cada desafio lançado, fazia o desespero crescer, alimentando a sensação de impotência. Israel estava sendo devorado pela sombra de um único homem. Porém, no meio dessa atmosfera densa e sombria, onde a dúvida parecia ter vencido até os mais corajosos, surge uma figura que ninguém esperava ver: Davi, o simples pastor. Um jovem que mal era notado pelos seus próprios irmãos, com as mãos calejadas pelo trabalho árduo com as ovelhas, sem experiência em batalha ou em confrontos, mas com algo que nenhuma armadura poderia fornecer: uma fé inabalável em Deus. Enquanto o exército de Israel se escondia atrás de suas muralhas de medo, Davi surgiu com uma confiança que parecia desafiar a própria lógica. Ele não era um soldado treinado, mas era alguém que sabia que, com Deus ao seu lado, até os maiores gigantes poderiam ser derrubados. Davi era o menor dos filhos de Jessé, e em uma época onde os mais velhos geralmente ganhavam destaque, ele era visto como alguém sem importância. Seus irmãos, homens fortes e acostumados com o campo de batalha, estavam longe, lutando para defender sua nação. Davi, por outro lado, estava em casa cuidando de um rebanho de ovelhas, uma tarefa simples, mas crucial. Ele não tinha experiência com espadas, lanças ou armaduras. Ele não usava o traje de um guerreiro, nem carregava as armas de um rei. Sua força estava nas mãos calejadas de quem cuida das ovelhas, nas suas habilidades de pastor e na sua capacidade de permanecer fiel a uma tarefa humilde. No entanto, havia algo em Davi que o tornava único, algo que ninguém percebia à primeira vista. Uma força interior, uma fé inquebrantável, algo que transcendia sua aparente fragilidade. Quando seu pai, Jessé, pediu para que ele levasse alimentos aos seus irmãos na linha de frente, Davi não hesitou. Ao contrário de muitos, ele não se deteve nem questionou. Naquele momento, ele deixou para trás o rebanho, não com pesar, mas com confiança, sabendo que o que fosse necessário fazer em nome de sua família e de sua nação, ele faria. Ele partiu para o campo de batalha com uma missão simples, mas essa
Simples tarefa mudaria não só a sua vida, mas também a história de Israel. Ao chegar ao acampamento, o que Davi ouviu foi um desafio aterrador. O gigante Golias, com sua presença imensa, desafiava o exército de Israel a enfrentá-lo. Durante dias, ele zombava não só dos guerreiros israelitas, mas também de seu Deus. As palavras de Golias cortavam o ar como facas afiadas e o medo se espalhava como um câncer. O povo de Israel estava paralisado. Ninguém ousava responder ao desafio do gigante. E foi nesse exato momento que uma indignação santa se acendeu no coração de Davi. Ele olhou ao redor e não entendeu. Como um homem tão vil e arrogante podia desafiar o Deus de Israel e ninguém fazia nada? Como os homens de guerra, o exército inteiro estava tão amedrontado, ele não via o risco, não via o tamanho do adversário, ele via algo mais importante, a honra de Deus. Sem pensar nas consequências ou no que poderia acontecer com ele, Davi se levantou e falou, com coragem e determinação. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?